Você está cansado de fracassar? Eu quero te fazer essa pergunta. Por quê? Porque muitas das vezes você está a um ponto de desistir de tudo. E eu quero te convidar a ouvir essa história. Havia um homem chamado José. Esse José, ele tinha vários irmãos. E a vida dele nunca foi fácil porque os próprios irmãos e a mãe sempre o rejeitavam. Ele sempre era o excluído, ele sempre era aquela pessoa maltratada por todos. Mas há uma coincidência entre a história dele com a sua. Então peço que você esteja até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai te levantar hoje. E José, ele foi aquele menino rejeitado, aquele menino sofrido do campo, né? E a Bíblia diz que Deus dava sonhos a José. E José, ele contava esse sonho aos irmãos dele e também ao pai. O pai, observando os ciúmes, a inveja dos irmãos, aconselhava, ó, quer dizer que nós vamos se prostrar diante de você? Tipo, ele de certa maneira, já entendendo que o filho passaria pelo que passaria, ele tentava calar o filho. E quantas vezes nós somos calados? Quantas vezes as pessoas querem nos calar, às vezes até para nos poupar de certas situações, de certos sofrimentos, é ou não é? Mas na hora ele não entendia. E assim é com você também. E José ali contava os sonhos, porque ele achava que os irmãos, né, os parentes, os de sangue, eram amigos dele. Mas a Bíblia vai dizer que os próprios irmãos foram os primeiros que se levantaram contra ele. Os próprios irmãos o perseguiram, invejaram, tentaram matá-lo, tentaram destruí-lo e não conseguiram. Você consegue ver uma similaridade com a tua história? Quantas vezes você se sentiu rejeitado? Quantas vezes do nada alguém se levantou contra ti? Quando você foi ver, eram pessoas que você considerava, eram pessoas que você amava, pessoas da sua família. Era ou não era? E quantas vezes você falou para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que que sempre para mim parece que as coisas são mais difíceis? Eu quero dizer para você, olha, não desista. Não desista. Assim como o final da história de José teve um reviravolta, a sua também terá. Assim aconteceu com José. Assim aconteceu com vários homens da Bíblia. A Bíblia vai dizer que todos foram perseguidos por causa da inveja, o ciúmes que era gerado em quem não consegue conquistar o que você vai conquistar. E muitas das vezes você não está vendo o valor que você tem. Você não consegue enxergar. Por que que te perseguem tanto? Uma época, eu sempre fui muito perseguido. Muito. Eu sou evangélico desde pequeno, né? Desde que eu me lembre como gente, né? E a minha vida foi muito sofrida. Sofri várias humilhações, abusos, necessidade, fome, né? Fomos despejados de vários aluguéis na infância, a família conturbada, meu pai tentou me matar desde o ventre da minha mãe, me rejeitava, me xingava. E eu, às vezes, fui crescendo com aquela perturbação, aquele sentimento de injustiça, fui crescendo com essa revolta, e muitas das vezes eu chorava, eu não era muito comunicativo, eu não falava o que eu sentia, e eu estou contando isso aqui, estou me abrindo para você, porque talvez você tenha passado pela mesma coisa. Muitas das vezes você só fica engolindo, engolindo, e isso está te causando mal. Você precisa também jogar isso para fora, conversar, falar para aqueles que estão te ofendendo, falar, olha, eu lhe perdoo por isso, isso e isso, pela sua rejeição, pela sua inveja, por isso, por aquilo. Você tem que confessar, para que venha sair, porque muitas das vezes isso está amarrando a sua vida. Mas voltando ao assunto, sofri muito, minha infância foi muito complicada, a adolescência também, e muitas das vezes eu chorava, eu falava para Deus, Senhor, por que o Senhor permite tanto sofrimento na minha vida? Às vezes eu pensava, ou me mata, me leva logo, né? E eu lembro que
Muitas madrugadas eu deitava chorando, me questionando, e eu senti a presença de Deus falando comigo: olha, eu vou lhe usar para curar muita gente, está doendo agora, mas você vai ser canal de bênção. Eu não quero. Talvez você também está assim, está tão ferido, tão machucado e está ali com foco só naquilo que você não está enxergando o propósito maior do que Deus irá fazer na sua vida. Então quero te dizer, não desista. Não desista dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, do seu chamado. Não desista não. Eu quero te dizer, em todas as coisas Deus tem um propósito. E há um propósito e um tempo para todas as coisas. Então, primeiro ele permite a dor, primeiro ele permite a situação ruim, as decepções, as traições. Primeiro ele permite a perda, primeiro ele permite a humilhação de todas as formas e áreas da sua vida, para depois, se você for fiel e perseverar, ele te honrar com aquilo que ele tem para te dar. Assim foi com José. José era jovem, tinha a rejeição da família, só o pai que amava ele, né? E é isso que importa. Se o pai te amar, se o pai te ama, é isso que importa. Pode tua mãe te rejeitar, pode teus irmãos te rejeitar, pode a sociedade não gostar de você, mas tem um pai que te ama, e isso é que importa. Você mais Deus é maioria, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E assim foi na minha vida, assim foi com José. E mesmo tentando matá-lo, vendendo, traindo ele, decepcionando, magoando o coração dele, ele não deixou mudar a essência, ele continuou sendo adorador. Independente do que você esteja passando, meu querido, minha querida, não desista de ser um adorador, porque a adoração não está envolto no que eu posso receber, no que Deus possa fazer, não. Eu continuo sendo adorador sem ter nada para comer e continuo sendo adorador tendo fartura na minha casa. Eu continuo sendo adorador tendo saúde e estando também na enfermidade. Você tem que entender isso. Não há outro caminho. Não há outra solução. Nós temos que ser adorador não pelo que ele dá, mas por quem ele é. Ele é Deus. O Pedro, o apóstolo que muitas das vezes zangado, né, o pescador rude, né, foi um dos mais sábios. Por quê? Quando todos viam outra coisa, só ele acertou quem era Deus. Quando Jesus perguntou, o que o povo diz que eu sou? Ele falou, uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que é o Cristo, e tu dizes o quê? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele, quem te revelou isso não foi a carne, foi o Espírito. Né? Então, assim, os outros não viram. E quando ele falou, pode ir junto com os outros que estão me abandonando, Pedro falou, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, como é que eu posso dizer que Pedro não tinha uma sabedoria grande por ser um pescador e rude, sendo que ele foi o único dos discípulos, né, a falar essa grandiosidade, né? Então, meus amados, meus queridos que estão me acompanhando, se você chegou até aqui e ainda não curtiu, não compartilhou esse vídeo, compartilha com alguém que precise, tá? Com 3 amigos, compartilha essa mensagem. Quero dizer para você, o José, ele passou por essa situação, rejeição na família. Aprenda isso. Para você ser aprovado por Deus, primeira coisa que vai ter na sua vida, rejeição entre os seus. Segunda coisa, te trairão, mentirão e te perseguirão. Terceira coisa, a tua fé será provada. E quarta coisa, sendo ela provada e você sendo aprovado, você será honrado diante de todos aqueles que zombavam, que criticavam, que armaram panelinhas, situações para te destruir. Assim foi comigo, durante toda a minha vida. E Deus sempre me honrou. Muitos dos que diziam que eu não iria chegar a algum lugar, hoje me acompanham, torcem por mim. Muitos deles, olha, eu achava isso, mas hoje eu vejo que Deus é na sua vida. Muitos que sorriam, nossa, olha, você conquistou mesmo, Deus é contigo. Para a glória dele. Então, quero te dizer, talvez você está aí pensando em desistir, talvez você está dizendo, não tem jeito para mim,
não tem solução para o meu problema, eu quero te dizer que Deus é a solução. E Ele tem contemplado o que você tem passado. Assim como Deus contemplou quando José caiu na cisterna, foi jogado lá, contemplou quando ele foi vendido, contemplou quando ele foi caluniado pela mulher de Potifar, contemplou quando ele estava na prisão. E se por um sonho você tem sido vendido, rejeitado, traído, perseguido, por outro sonho você será livre, honrado e respeitado diante de muita gente que está zombando de você. Assim que Deus faz. Mas neste momento, talvez você esteja vivendo a prisão. Talvez nesse momento você esteja vivendo diante da sua família a rejeição, a ingratidão, a deslealdade. Talvez nesse momento você esteja vivendo um tempo de calúnia, de difamação, de perseguição. Mas eu quero te dizer, não desista, não pare de crer, não pare, porque quem te chamou garante a promessa que ele fez. Pode os teus irmãos, quando você contar as promessas, zombarem de você. Podem as pessoas dizerem, até parece, tá ficando doido, até parece que nós vamos ter que nos humilhar e ficar aos pés dessa pessoa. Não foram isso que os irmãos de José falaram para ele? Pois é. O que aconteceu no final? Tiveram que ver e reconhecer que Deus, quando chama um homem e uma mulher, Ele honra, Ele faz acontecer. Não importa como vai ser, quando vai ser, de que maneira vai acontecer. Que Deus é fiel. Ele é fiel para fazer as promessas acontecerem na minha e na tua vida. E de um jovem que não tinha aonde cair morto, de um jovem sem perspectiva, Deus o fez governador. Assim é a minha história também. De um jovem que não tinha onde cair morto, que foi humilhado por várias situações, que todo mundo olhava e dizia, vai ser mais um marginal, vai ser mais um drogado, bêbado como o pai, vai ser mais um ladrão, vai ser mais um que vai ser morto jovem, vai ser mais uma derrota para a família, porque ele não tem pai presente, ele não tem condições, tudo isso eu ouvi. Fulano tem pai e tem mãe, quem é o Eric? Ih, quantas humilhações, quantas pessoas eu ajudei e me traíram, me decepcionaram. Eu estava lembrando esses dias, uma pessoa, eu sempre fui meio cabreiro. E aí, minhas irmãs iam muito na casa de uma mulher, eu tinha uns 9 anos por aí. E essa mulher estava grávida, eu acho que de uns 7 meses. E minhas irmãs o tempo todo lá, só vivia lá. Aí ajudava ela a limpar a casa, aquela coisa. Eu não gostava, minha alma não se abria com aquela mulher. Eu não gostava de estar na casa de ninguém. Até hoje eu sou meio assim, eu sou muito caseiro. Né? Eu só saio para minha casa para ir trabalhar, para vender minhas coisinhas, para fazer a obra ou para viajar. O que acontece? Eu estava lembrando esses dias, hoje eu estou com 34 anos, na época eu tinha uns 9 anos por aí, 7 ou 9 anos. E aí eu fui chamar minhas irmãs, né? Minha mãe estava trabalhando, fui chamar minhas irmãs e elas lá enrolando e eu chamando. Até que elas não obedecendo, eu acabei ficando também. Aí conversando, conversa vai, conversa tá. Tá bom, entardeceu, fui para casa. Quando de repente aquela mulher que estava grávida teve um aborto, ou ela abortou, não sei. Eu sei que ela ali tinha abortado, eu acho que saiu sangue. E sabe o que ela fez? Ela acusou-me de ter matado aquela criança. Uma criança de 9 anos. Ela disse que eu tinha matado o filho dela. Imagine você passar por isso. E eu lembro daquela imagem, eu estou contando isso aqui, foi uma das situações ruins que eu passei na vida. E esses dias me trouxe isso à mente, sabe? E eu lembro que os homens, o marido dela chegou e os homens me seguraram, eu era uma criança, e falaram tanta coisa, e alguns querendo me agredir. E
E aí minha mãe chegou e foi aquela confusão, e no final minha mãe falou para eles tudinho. Que aquele mal que eles estavam plantando, que eles estavam fazendo contra o meu filho, que eles iriam pagar muito caro. E aí eu acho que o Senhor Espírito Santo, ele incomodou essa mulher de um tanto, ela começou a ficar doente, que ela, diante de todos aqueles homens, disse que eu não tinha feito aquele mal e que ela havia sofrido um aborto espontâneo e tinha me acusado. Eu sei que as pessoas ali começaram a odiar ela, muitos vieram me pedir perdão, e eu, na época, eu era criança, eu não queria papo com eles, e fiquei muito trancada, assim, emocionalmente, não queria falar, já não era de sair de casa, e resumindo, aquela mulher não durou muito tempo, morreu com câncer, e eu saí daquele lugar honrado. Tive que sofrer, fui quase linchado na época, mas quando a verdade veio à tona, as pessoas se comoveram e ficaram pesadas de consciência. Porque na hora da raiva ali, muitos queriam até me agredir. Uma criança. E talvez você não está entendendo por que eu toquei nessa ferida. Hoje eu sou curado, eu perdoei, eu liberei o perdão em Cristo. Mas eu quero te dizer, tem coisas hoje na tua vida que não fazem a tua vida romper porque você ainda não aprendeu a liberar o perdão, a deixar o que é do passado perdoado, zerado. Porque quando nós perdoamos, Deus nos perdoa. E Deus muda a sorte e faz justiça contra aqueles que nos ofenderam. Então quero te convidar a você liberar, perdoar o abuso que você sofreu, a traição, a decepção. Não sei o que você passou. Se você quiser me contar nos comentários, eu ficarei muito grato. Mas eu quero te dizer, libere o perdão, siga em frente. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história como mudou a de José. Vai te fazer curar muita gente nas mesmas áreas que você foi ferido. E a tua vida vai dar um salto tão grande que você vai dizer, valeu a pena eu ter assistido aquele vídeo do pastor até o final. Se essa mensagem tocou no teu coração, e assim como Deus mudou a vida de José, Ele está mudando a sua também. Que Deus te abençoe, siga a gente aí, se inscreve no nosso canal, compartilha com 3 amigos, e se Deus falou ao teu coração, escreva aqui embaixo, gratidão. Eu sei que o Senhor está no controle. Deus te abençoe e até mais. Se inscreva e aciona o sininho aí para receber mais vídeos como esse. Fica com Deus.